o professor e maestro Mário Chaves. Tá? O professor Mário Chaves foi quem iniciou as atividades do Braille juntamente com outras pessoas. Então, ele é a principal figura de início do Braille em Jundiaí. Eu fui para o Instituto Luiz Braille quando nós tínhamos lá o professor Paulo Mongelli como presidente. E eu fui lá para ver um deficiente visual que andava D4, andava na barra da saia da mãe. Eu ingressei no Braille em março de 2003. José Carlos de Lima, presidente. Em termos de cargos, eu sempre estive mais ajudando direto à diretoria, sendo presidente e vice-presidente. Inclusive, em 2003, quando eu entrei, em junho eu fui eleito presidente do Braille. Toyomi Kamura, vice-presidente. Faz 11 anos que eu estou no Rotary. E através do Rotary conheci o Braille. Márcia Lourenção Della Manha, professora coordenadora de reabilitação. Eu sou voluntária também na Associação Mulher Unimed e o principal programa que tem na Associação Mulher Unimed se chama Programa Vida Iluminada, que trabalha com deficientes visuais. Então nós fizemos essa aproximação ao Braille para poder oferecer algo à população que trabalha com deficientes visuais dentro deste programa. Dr. Everton Lima Gondim, diretor técnico. Antes o Braille está fazendo 80 anos, né? Ele atuava na reabilitação de deficientes visuais, né? E a partir de 2003, 2004, começamos um trabalho de atendimento de oftalmologia. Doutor Rafael Lourenço Madaleno, oftalmologista. A função aqui no Braille é principalmente em alguns períodos está aqui acompanhando os pacientes com baixa visão, especialmente aqueles que já procuraram a instituição no setor de oftalmologia e aqueles que têm indicação de visão subnormal ou baixa visão, ou seja, aqueles que enxergam muito menos do que se está habituado a enxergar com uma correção óptica simples, eles vêm até o nosso setor, onde eles vão receber um atendimento para adaptação de lentes especiais para ter uma melhor acuidade visual. A instituição era precária, a instituição chovia dentro, o técnico ligava para mim e falava assim, tá chovendo. Eu falava assim, e? Aí o técnico virava para mim e falava assim, você quer que eu atenda, que eu enxugue a sala, ou que eu dispense o paciente? Você quer que eu dispense todos? Produziam espanadores, escovas, tá? E aí começou a iniciar uma forma de arrecadação para ajudar. Inicialmente, eu falo, só para os cegos. Depois veio a baixa visão e também, numa determinada época, passou-se a atender os deficientes com múltiplas deficiências. Gilson Modesto, psicólogo. Eu fiquei cego aos 19 anos de idade, em consequência de um descolamento de retina bilateral. Francisca de Lourdes Lara Camargo, professora, ex-funcionária. Eu nasci de um parto que foi a fórceps e eu perdi a visão por infecção mesmo. Ivanilde Oliveira de Jesus. Eu nasci de uma família de 13 filhos, onde 4 mulheres já têm deficiência visual. Eu enxergava um pouco, era baixa visão, e já quando adulta minha visão diminuiu e fiquei sem visão nenhuma. Eu tenho sempre falado que o Braille tem 2 braços, tá? Um deles é a reabilitação
que iniciou em 1941, tá, com Mário Chaves, e agora a partir de 2003 com a oftalmologia. E vim inicialmente aqui como ajudando de maneira geral, né? E depois, como voluntária, montamos o bazar com a turma aí, com a Vera, com a Márcia, com a Nailor, e trabalhamos no bazar para tentar ajudar na manutenção do Instituto. Aí eu chegava para a Maria Justina, que era uma pessoa que administrava a instituição, e eu dizia assim, nós não podemos ouvir isso. Nós tínhamos lá pessoas que eram funcionários e que falavam assim, eu não vou atender cego nesse final de semana. É quinta-feira hoje, tá sol, eu vou aproveitar o sol, vou para a praia e eu não vou atender cego aqui nesse final de semana. Existem as causas de baixa de acuidade visual que são recuperáveis e as baixas de acuidade visual que são irrecuperáveis. Entre as recuperáveis temos duas que são principais, que é a catarata e a falta de uso do óculos. Maria Juliana Rizzieri, terapeuta ocupacional visual. Chegam até aqui a reabilitação através da oftalmologia, então já vem com algum diagnóstico. Então essa família ela chega, né, bem abalada, né? A gente quando vem a chegada de um bebê na família tem toda uma idealização desse bebê, né? Normal, sem nenhuma patologia, né? Sem alguma alteração de visão. Fátima Borges Silva, fisioterapeuta. Aqui no Braille eu estou trabalhando com orientação e mobilidade, né? Que é também uma especialização da fisioterapia e também a gente tem assim como professor também de orientação e mobilidade, né? Existe a possibilidade também de pessoas que não são fisioterapeutas, mas ou são da área da saúde ou são pedagogos que também podem ser professores de orientação e mobilidade. Atualmente, na reabilitação, nós temos cerca de 145 assistidos de todas as idades. O nosso atendimento na reabilitação não tem idade, desde que o assistido ou a pessoa precisa de um atendimento, ele vai para a reabilitação. E na oftalmologia, nós atendemos pelo convênio que temos com a Prefeitura, SUS, cerca de 5 mil consultas mensais, e nessas consultas temos outras nas especialidades e fazemos cirurgias, todos tipos de cirurgia. Stanislau Steck, prefeito de Louveira. Bom, o Instituto Braille é uma referência aqui para nós, tanto aqui em Louveira como na região toda, no atendimento, né, das pessoas com deficiência visual. E eu, desde que eu era vereador, sempre acompanhei todo o trabalho e de Louveira mandando, né, o pessoal lá para o Braille, os louverenses que a gente conhece, passaram por procedimentos, por atendimentos e tenho pessoas amigas, né, que são frequentadores, que participam. Então, para nós, é uma alegria muito grande esses 80 anos de trabalho, um trabalho que é muito importante, né? Uma instituição dedicada ao deficiente visual, que, no meu ver, né, é uma deficiência bem complicada, onde a gente, poder público, as empresas, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para amenizar essa deficiência, né?
E o Instituto Braille é nosso parceiro, ele é uma referência que a gente fica muito contente deles chegarem aos 80 anos, né, com toda essa qualidade que eles atuam na deficiência visual. Então foi montado um consultório oftalmológico para dar esse suporte, né? E aí houve uma grande procura, né, por esse tipo de atendimento de oftalmologia. E o serviço foi crescendo gradualmente, a gente fomos chamando mais colegas oftalmologistas, né, e a procura foi aumentando ainda mais. Foi feito um convênio com o Ministério da Saúde, né, via Prefeitura Municipal de Jundiaí, para atender pacientes de oftalmologia de Jundiaí e região. Isso foi crescendo gradualmente e hoje nós temos na equipe 36 médicos oftalmologistas contratados, né? Fora outros que prestam serviço, como médicos anestesistas, e temos ainda um serviço de residência de oftalmologia, em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde nós formamos atualmente, estão em formação, em treinamento, no Instituto Luiz Braille, 11 médicos que se tornarão oftalmologistas em breve. Eu tive que reaprender, né? Através de conhecimento que a pessoa com a cegueira ela tem a capacidade, a possibilidade de ter uma nova vida através do processo de reabilitação. E quem foi fazer esse processo de reabilitação, quem fazia isso aqui na região, é o Instituto Jundiaense Luiz Braille, que coincidentemente agora vai fazer até 80 anos de instituição. Depois nós mudou a família toda para Jundiaí, quando eu tinha 6 anos. Mas a gente não conhecia nada, a gente não conhecia o Braille. Eu enxergava 10%, até que era um bom tanto, né? Dava para andar sem bengala na rua. E aí, de repente, de uma hora para outra, a retina descolou e teve que começar a usar a bengala e me adaptar, né? A usar a bengala e tatear tudo. Ela pode estar com uma baixa visão, né? Não precisa ser um deficiente visual total, pode ser uma baixa visão. E aí nós vamos começar a trabalhar. E às vezes tem aquele que tem baixa visão e a doença a patologia vai ser progressiva. Então a gente já inicia um trabalho para que quando ele venha a perder totalmente a visão, ele já esteja praticamente reabilitado ou em processo de reabilitação, né? O trabalho da estimulação visual aqui, né, na reabilitação, é fazer com que a criança aprenda a usar o resíduo visual funcionalmente. O que seria? Podendo brincar, usar essa visão para brincar, se locomover, né? Aí uma fase escolar para ela aprender como ela vai usar lá, se ela vai precisar de uma escrita ampliada, né? Vai precisar chegar perto da lousa. Então a gente vai fazendo toda essa orientação para os pais, para as escolas, de como proporcionar que a criança consiga se desenvolver aí com autonomia, independência, minimizando, né, esse impacto aí do diagnóstico de baixa visão, de cegueira na vida dela. Nós fomos habilitados pelo Ministério da Saúde de também fazer transplante. Então o Braille está na parte burocrática, acertando toda essa parte para também fazer transplante. Na oftalmologia, toda cirurgia que precisa ser feita, o Braille é feito. E é feito aqui, e nós destacamos que sempre foi pelo SUS e de forma gratuita. Desejo muito grande de nós que trabalhamos aqui no Braille, essa construção seria o ideal. A gente sabe das dificuldades, né, para conseguir tudo isto, mas se a gente não sonhar, como é que vai ser, né? Eu acho que o sonho só sonhado é apenas um sonho, né? A gente tem que tornar isso uma realidade. É diferente um pouco o Banco de Olhos. O Banco de Olhos é uma instituição como Sorocaba, ela faz o atendimento de captação de córneas e também faz o tratamento e distribui para o Estado, tá, essas córneas. Nós iremos fazer somente o transplante. Então a captação, embora exista
em Jundiaí um banco de olhos que está desativado, inclusive está conosco, tá? Mas para não desativar esse banco de olhos, nós assumimos o banco de olhos, tá? Mas pela atividade nossa de oftalmologia não deu para dar continuidade a esse banco, mas o banco existe, mas é diferente o tratamento entre o banco de olhos, tá, e a nossa habilitação. Existem vários meios, né? O principal deles é inclusive a prevenção da cegueira. Existem as causas de baixa de acuidade visual que são recuperáveis e as baixas de acuidade visual que são irrecuperáveis. Entre as recuperáveis temos duas que são principais, que é a catarata e a falta de uso do óculos. Infelizmente, a falta de prescrição de óculos adequado ainda é causa de baixa de visão no Brasil que nós vivemos hoje em dia. Comecei pelo Instituto Braille como assistente em 1990, após inúmeras cirurgias que foi realizado no olho direito, no olho esquerdo. E aí um dos médicos que realizou a cirurgia na época, na Santa Casa de São Paulo, falou que não tinha condições de reverter, voltar a visão devido, né, ao comprometimento, né, do descolamento da retina. Eis que, né, eu tive que fazer todo esse procedimento para poder desenvolver, né, ter uma nova vida. Aí essa vida fez com que eu viesse aprender, me ensinar eu ter uma total autonomia, uma independência para lavar, passar, cozinhar, ler, estudar, escrever, ter minha independência total. É o que hoje eu por ser cego, eu tenho condições de ter uma total autonomia, como eu para chegar até aqui no trabalho, em um dos trabalhos, que aí eu trabalho nesse aqui, mas eu trabalho em mais 2 lugares fora esse. Trabalho no hospital público na capital, utilizando ônibus, trem, chegando até o hospital. Trabalho numa outra instituição de saúde aqui do município de Jundiaí e aqui no Braille. E para isso você depende de toda essa autonomia, essa independência, desse apoio, o auxílio, o apoio psicológico, né? Todo esse trabalho que é preciso. Posteriormente a elas, nós temos as mais diversas patologias. Algumas que são genéticas, hereditárias, aparecem crianças aqui, recém-nascidas praticamente, que já têm baixa de acuidade visual, que em grande parte têm doenças infecciosas, como toxoplasmose, ou genéticas e que acompanham com a gente desde a mais tenra idade. E aí elas são acompanhadas não só na parte visual especificamente, mas de setores aqui que tendem a fazer o estímulo precoce dessa criança com outras atividades que são feitas aqui também no ambulatório. Eu já estudei, inclusive, com um deficiente visual que usava a maquininha de Braille, né? Todas as anotações ele usava, ele caminhava com a bengala dentro de Jundiaí, né? Quando eu fui estudante de Jundiaí. Então pude acompanhar toda essa história, é um amigo meu até hoje, né? Essa pessoa, e ele mandava as traduções lá todas as provas dele eram traduzidas pelo Instituto Braille. Então eu sou testemunha de como eles são efetivos, né? E são eficientes no atendimento ao deficiente visual. Então eu queria dar uns parabéns a todos, né, que fazem parte do Instituto Braille. E vamos estreitar, né, esse relacionamento aqui, eu como prefeito agora de Louveira, mas também como conhecedor, como amigo de usuários que estão sempre precisando do serviço aí, enaltecendo, né, todo esse trabalho do Instituto em prol das pessoas com deficiência visual. Nós estamos com em torno de 74 funcionários. Aproveitando médicos, nós estamos com 40 médicos e anestesista. E nessa parte de pessoal, de funcionários, todos são contratados, não tem voluntários. Nós temos voluntários na parte de tampinha, para separar as tampinhas para um projeto que nós temos, e no bazar. Então, no bazar, nós temos voluntárias, tá?
que atende, embora hoje o bazar esteja, não que seja desativado, esteja parado por causa do espaço nós precisamos para abrigar os pacientes. Nós começamos com um coral, que os assistidos aqui do Braille participavam, né? Depois nós estendemos para a oficina de literatura e artes, que eu estou até hoje junto com uma outra professora, a Cleide Papes. Só que hoje estamos online por causa da pandemia, mas as oficinas continuam. E eu falava para Maria Justina, falava assim, nossa, nós precisamos afastar essas pessoas. A Maria Justina falava assim, eu devo para ela 2 férias, 2 13º, tudo 2, 3. O que você quer fazer? Tem dinheiro? Foi quando já era o Ranalli, Rafael Ranalli, o presidente da instituição. Peguei para Maria Justina, liguei para ela daqui do consultório, liguei para ela e falei assim, manda embora. Ela falou assim, Pacheco, e a conta? Eu falei assim, eu pago a conta, eu pago a conta. Quando foi no meio da tarde, o Ranalli me liga e fala assim, Pacheco, eu estou dividindo a conta com você. José Eduardo Stavali, diretor financeiro, e Silvia Gerbovic Stavali, diretora de patrimônio. Bom, hoje, despesas fixas, né, vamos dizer assim, em torno de 400, um pouco mais de 400 mil reais por mês. Despesas de telefone, água, impostos, tudo isso, né? Se o Braille hoje tivesse fechado, ele gastaria isso por mês. Nailor Trevisan Gropilo, diretora de divulgação. No Braille, nossa, muitos anos, assim, sócia do Braille, mas nós estamos com um bazar, fizemos um bazar no Braille, acho que uns 5, 6 anos, mais ou menos. E a gente sempre colaborando com o Braille mesmo antes do bazar. Eu sempre admirei muito essa instituição. Miguel Haddad, deputado federal. O Braille, nesse ano, ele completa 80 anos. Eu conheço o Braille há muitos anos, tenho uma convivência com o Braille enquanto vereador, principalmente enquanto prefeito e deputado federal. Eu tive a oportunidade de ter uma relação muito próxima ao Braille, conhecer as suas metodologias, os serviços que eram e que são prestados. O Braille hoje, no interior do estado de São Paulo, é referência em reabilitação. Bem criança, né, pela mão das minhas irmãs, eu lembro uma vez, muito criança, a gente vinha no Braille, eu fazia aqueles trabalhos manuais para tentar manter a visão, né, de encaixar pecinhas coloridas. Então eu lembro muito pequenininha eu fazendo esses trabalhos de encaixar essas peças. Nossa, eu lembro assim, quando eu era realmente muito pequena. Aos 22 anos, eu entrei como funcionária do Braille, porque eu tinha terminado o colégio e tinha me iniciado no magistério, no Instituto de Educação Experimental de Jundiaí, que é o atual Bispo Gabriel, né? Aí eu comecei a trabalhar aos 22 anos no Braille e aí me aposentei no Braille. É o que hoje eu por ser cego, eu tenho condições de ter uma total autonomia, como eu para chegar até aqui no trabalho, em um dos trabalhos, que aí eu trabalho nesse aqui, mas eu trabalho em mais 2 lugares fora eles. Trabalho no hospital público na capital, utilizando ônibus, trem, chegando até o hospital. Trabalho numa outra instituição de saúde aqui do município de Jundiaí e aqui no Braille. E para isso você depende de toda essa autonomia, essa independência, desse apoio, o auxílio, o apoio psicológico, né? Todo esse trabalho que é preciso. A população pode ajudar sendo sócio, né? Com quantia, como já foi dito, é uma quantia à vontade do sócio, ajudando, doando até material para o bazar, tá? A gente faz outros eventos para poder fazer caixa, né, para manutenção do Braille e também
doando o seu tempo, né? Que é a coisa mais preciosa que nós temos, é o tempo. E o Braille necessita dessas voluntárias para poder continuar o seu trabalho. O Braille dá óculos. Não, o Braille não dá óculos. O Braille dá o receituário pelo médico. Nós temos à disposição, na recepção, armações que são doadas, às vezes por óticas ou por pacientes até que têm um óculos em casa, não usa mais, então deixa-se em exposição, tá? O paciente vem, se ele quiser, é dado esse óculos, mas me parece que são retiradas as lentes, tá? Então ele leva a armação e ele leva em ótica que ele quiser. Então o Braille não distribui, apenas faz o receituário e cada paciente vai na ótica que entender dele de ser feito o óculos. Hoje o Braille tem somente ele trabalha gratuitamente para o povo, então ele trabalha com o SUS, né? E recebe dinheiro da tabela SUS, quer dizer, governo federal, são recursos federais que vêm em pagamento ao nosso trabalho, e também recebemos emendas parlamentares, né? Acho que o nosso, vamos dizer assim, o nosso evento maior financeiro em termos de alguma coisa a mais do que nós precisamos, um equipamento novo, uma reforma do equipamento, vem de emendas parlamentares que são deputados federais, estaduais, que normalmente revertem suas emendas para o Braille, né? Embora tenha uma construção simples, a estrutura é uma estrutura simples, mas eles conseguem ser referência em reabilitação praticamente no estado de São Paulo. Tem fono, profissionais psicopedagogos, psicólogos, professores de Braille, enfim, tem uma estrutura adequada que pode atender e atende muito bem toda a população que passa por eles. E outros problemas também, que se forem tratados precocemente, podem evitar a cegueira, como, por exemplo, o glaucoma, uma alteração no olho que, se não for tratada em tempo, também leva à cegueira completa, né? Antes de tudo, antes de pensar no tratamento, né, a prevenção é o passo principal. Vista cansada é um termo bastante amplo. Vista cansada pode ser desde um cansaço visual, porque está há horas à frente de um computador ou há horas à frente de um celular, como a vista cansada se determina muitas vezes pela idade da pessoa. A vista cansada, quando você fala em crianças, não é uma situação tão comum. A vista cansada por uso excessivo, principalmente de celular, vai trazer outros malefícios para essas crianças nesses próximos 30, 40 anos. A quantidade de crianças que está ficando míope é absurdamente grande. E por que a psicologia? Quando eu vim ficar cego, chegou o médico e falou: a partir de hoje você vai ser aposentado por invalidez. Eu falei: gente, com 20 anos ser aposentado por invalidez, como que eu vou um dia falar eu vou namorar com alguém, estar com... buscar uma namorada, vou me apresentar para os pais dela, como que eu vou, né, falar o que você faz só aposentado por invalidez? Aí eu iria ter, vamos chamar assim, dois preconceitos. Um por não enxergar, se isso houvesse, e outro por, né, poxa, como você vai namorar com um rapaz que nem trabalha? Aqui no Braille a gente aprende, né? A gente tem aula do Braille, tem locomoção, que é aprender a andar de bengala na rua, que é muito importante para a gente ter autonomia. A gente tem o psicólogo, a gente tem inúmeras atividades para que a gente possa ter um desenvolvimento profissional e pessoal. Eu tenho vários alunos que hoje são formados, trabalham. Eu tenho alunos formados em letra, que hoje trabalham com o ensino mesmo em universidade. Eu tenho alunos que hoje são
trabalhadores de bancos com informática. Tenho alunos que são escritores, ex-alunos, né? Eu, enquanto prefeito, e principalmente enquanto deputado federal, encaminhamos emendas para o Braille. O objetivo é reduzirmos a fila de cataratas. Nós queríamos zerar, foram mais de 550 mil de emendas, buscando poder atender essas pessoas que estavam na fila de glaucoma, de catarata e outras enfermidades. Praticamente 90%, 95% são pacientes de Jundiaí. Nós atendemos também pacientes do aglomerado urbano, tá? Mas eles são encaminhados pela prefeitura. Existe um acordo, um convênio entre a prefeitura de Jundiaí e essas outras cidades para eles encaminhar. Nós, dessas cidades, somente vem agendado pela própria prefeitura. O que hoje a gente recebe do SUS é o mínimo necessário para pagamento dos insumos, da mão de obra, né, dos médicos, da nossa parte administrativa. E então o SUS hoje empata. Se você for fazer um pagamento ou fazer uma compra de um equipamento ou de alguma coisa a mais, são emendas parlamentares, que é dinheiro carimbado, né? O dinheiro vem exatamente para isso, né? O ideal seria que houvesse uma integração também, né? Mas há necessidade de um acompanhamento especial, né? Mesmo que seja numa sala normal, o ideal seria que tivesse alguém que acompanhasse essa criança dentro de um ensino normal. Você teve uma vida toda aí, né? Tendo essa experiência visual e de repente você se vê, né, sem a visão. Como que é, né? Então a gente trabalha também esse acolhimento, trazendo um significado para essa vida nova, né, da pessoa. Então não quer dizer que por conta de um diagnóstico aí que ela vai ser limitada, né? Não, ela tem toda a potencialidade de se desenvolver, né? Mesmo com a cegueira, né? Ou a baixa visão. Vamos dar para ele primeiro orientação de como ele se relacionar com o espaço que ele vive, dentro da própria casa, para mais tarde também ir ampliando. Isso é do micro para o macro, né? Dentro de casa, do quarto, da casa, da cozinha, até o chegar o momento dele ir para ambientes externos. Hoje nós temos, aonde está a oftalmologia, é prédio próprio nosso. E nós temos outros 3 que são alugados. A ideia é de se ter um local, ter um terreno e o Braille procurar fazer uma construção para agrupar todos esses nossos ambientes, tá? E nós fizemos um pedido, tá, protocolado, de se conseguir um terreno. Só que hoje o terreno não é mais doado, é cedido. Então o que você construir em cima fica agregado ao terreno e a gente fala, o terreno não é seu, você constrói o imóvel num terreno de alheio. Então não que a instituição vai acabar, espero que continue anos e anos, mas a ideia realmente nossa é de ter um local grande para poder abrigar todo o nosso pessoal, o nosso atendimento. O que eu queria neste momento é comemorar os 80 anos do Braille, né? E também agradecer a todos que nos antecederam, porque se o Braille é hoje uma instituição respeitada aí na sociedade, tudo isso nós devemos a todos os que antecederam, né? Antônio Finati Pacheco, ex-presidente. Imagino que a visibilidade foi dada pela credibilidade das pessoas que estão na diretoria, que estiveram na diretoria e que estão na diretoria,
Ou seja, isso é importante, essa credibilidade. Se sustenta de algumas formas. Ele se sustenta totalmente? Não. Porque as verbas que vêm tanto do SUS como do Ministério da Saúde não são suficientes e todos têm conhecimento de São Vicente e outras entidades que o recurso que vem para essas entidades não é suficiente. No caso do Braille, a pergunta que se faz, como é que o Braille vive ou sobrevive? Nós temos um convênio com a Prefeitura, via SUS, via Ministério da Saúde, onde nós recebemos um recurso pela produção que nós fazemos. Então, nós fazemos o atendimento e comunicamos à Prefeitura e, via SUS, a Prefeitura disponibiliza um valor. Nós temos associados, não muito, mas associados já de há muito tempo, que fazem uma contribuição espontânea que ajuda, pelo menos ajuda em parte a nossa arrecadação. Nós temos o bazar. Embora o bazar hoje esteja não desativado, mas está parado por causa de uso do local, mas futuramente nós pretendemos voltar com o bazar, que é uma das formas também de arrecadação. Outra forma de arrecadação são as emendas parlamentares. Então, são de deputados, tanto estadual como federal, e com isso, com essas emendas, nós temos condições de comprar equipamentos, e algumas emendas são para procedimentos, tanto cirúrgico como atendimento. Tá? Eu digo que essas emendas vêm ajudar porque a compra de um equipamento nós não podemos colocar no convênio. Nós temos que pagar e conseguir do bolso. Outra é a campanha das tampinhas, onde nós fazemos uma parceria com o programa Tampinha Legal, que as pessoas, e agradeço desde já a colaboração dessas pessoas que estão trazendo as tampinhas, que é uma forma de ajudar na arrecadação, não para o atendimento, e sim para a instituição. É uma instituição que atende desde o recém-nascido até os idosos. E que para todos nós, jundiaenses, é motivo de orgulho. É importante que nós possamos reconhecer o trabalho do Instituto, do Braille, da sua direção, do empenho dos seus diretores, de todo o corpo de funcionários que fazem do Braille essa instituição que é motivo de orgulho para todos nós jundiaenses, mas acima de tudo, que recebe e atende muito bem a todos que precisam.